7, verso 21. Livro de Marcos, capítulo 7, verso 21. Aleluia, bom é o Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Essa passagem é uma passagem maravilhosa que Deus falou grandemente ao meu coração e eu quero dividir com você. O tema dessa reflexão é: viva a sua melhor versão. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: todos encontraram? Amém? Marcos, capítulo 7, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O verso 24 diz: levantando-se dali, foram para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Aleluia. E o que chamou a minha atenção nesse texto, que a palavra de Deus diz que do interior do coração, de dentro do coração, do interior do homem, saem os maus pensamentos. Ou seja, tudo que é negativo, ele sai de dentro de nós. Infelizmente. Infelizmente, existe dentro do homem algo que precisa ser sarado pelo Senhor para que seja transformado os pensamentos, o comportamento. E aí são comportamentos terríveis: a maldade, homicídios, blasfêmia, pensamentos maus, furtos, soberba, engano, avareza, a loucura. Sai de dentro do homem, do interior do homem. Não vem de nada de externo para você. Olha que coisa, né? É uma reflexão muito linda. E algo de fora pode até abalar você, mas o que realmente destrói a nossa estrutura é o que vem de dentro de nós. E aí eu quero perguntar para você: quais são os pensamentos que estão dentro de você? Quais são os desejos que você tem alimentado? Quais os pensamentos você tem deixado fluir, deixado verdadeiramente encher você? São pensamentos bons? São sonhos bons? São desejos bons? Ou o que está saindo de você está te contaminando? Está alterando o teu comportamento? É a palavra de Deus que está nos ensinando nessa noite. Todos estes males, o versículo 23 diz, procedem de dentro e contaminam o homem. O seu pensamento dirige o seu comportamento. E isso é bíblico, isso a psicologia diz, a ciência diz. O seu pensamento dirige os seus comportamentos. E
as suas experiências. Então eu me comporto de uma forma que eu já venho alimentando dentro de mim, de um jeito que o pensamento já tomou conta. Então eu vou e ajo, porque dentro de mim já tem algo que fez com que isso acontecesse, sobressaísse. Então nada que sai de você não foi outrora alimentado por você. Tudo que sair daí de dentro, você deixou crescer aí dentro primeiro. Vamos parar para pensar o que a gente está alimentando dentro de nós. A palavra de Deus diz isso, e aí traz mais embaixo o exemplo maravilhoso da mulher cananeia. Essa mulher que estava numa situação muito difícil, a sua filha estava endemoniada há muito tempo, e ela ouve falar que Jesus estava naquela casa. Jesus estava ali querendo estar escondido, querendo ter um momento de repouso, um momento de descanso, mas aquela mulher precisava de um socorro, e ela ouve falar que Jesus está lá, e ela vai ao encontro dele. E aí ela se lança aos pés de Jesus. Ela se lança aos pés do Senhor Jesus. Ela vai de encontro a Jesus, se lança aos pés de Jesus. Dentro da cabeça daquela mulher, dentro do íntimo daquela mulher, já existia algo que ela estava alimentando, que era a fé em Jesus. Ela acreditava que se ela se lançasse, Jesus iria operar um milagre na vida da filha dela. Então aquilo que moveu, fez ela se comportar daquele jeito, foi algo que já estava dentro dela, gritando, falando: vai até Jesus, vai até Jesus, Jesus vai libertar sua filha. Então foi algo que ela alimentou de bom, uma coisa que ela alimentou porque ela sabia que Jesus poderia, era o único que poderia fazer aquilo. E a mulher era grega, era cirofenícia, ela não era do povo de Deus, ela não fazia parte daquele povo que Jesus estava acolhendo, que Jesus estava abraçando, mas ainda assim ela sabia que Jesus era amor, aleluia. E mesmo ela sabendo das dificuldades que existiria ali naquele percurso, ela permitiu que Jesus tivesse, se permitiu ter um encontro com Jesus, aleluia. E ela diz assim, olha, quando ela se lança e ela fala: olha, eu te rogo, por favor, por amor, por caridade, Jesus, eu te rogo. Rogar vai além de um simples pedido, é um esforço bem maior, é algo bem maior que você faz quando você está rogando para alguém, porque você já não tem mais para onde correr, e você vai insistir até aquele alguém resolver o que você precisa. Então ela roga para Jesus: eu rogo que o Senhor expulse o demônio da minha filha. E aí Jesus, isso é incrível, né? Isso é incrível porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração. O salmista, ele diz no Salmo 139, verso 1 e 2, que o Senhor sonda o nosso coração. O salmista fala: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Deus sondava o coração daquela mulher. Deus sabia da necessidade daquela mulher e também sabia da coragem daquela mulher. Aleluia. Deus conhece os teus pensamentos, sejam eles bons, sejam eles maus. Deus conhece o que está dentro de você. Às vezes a gente pensa que com a nossa carinha linda, bela, passa uma maquiagem, fica bonito, né? Tira a barba para os homens aí, fica todo elegante. A gente pensa que a gente engana as pessoas, né? E talvez a gente chegue até a pensar que está enganando a Deus por uma aparência externa, mas o Senhor conhece o que está dentro do nosso coração. Deus sabe o que passa dentro do meu coração, e Ele sabe ao ponto de Ele favorecer a situação para que aconteça o que está no teu coração. Aleluia. Então vamos pensar bem no que a gente tem deixado crescer dentro de nós, no que a gente tem alimentado dentro de nós, nos pensamentos que nós temos alimentados dentro de nós, porque o Senhor conhece. Aleluia. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse:
Por que pensai mal em vossos corações? Aleluia. É no livro de Mateus, no capítulo 9, verso 4. Jesus vai e fala também dessa forma. Por que você pensa mal no teu coração? Jesus já sabia do pensamento. Então aqui eu quero chamar a tua atenção para essa ação dessa mulher que tinha em seu pensamento um Deus que poderia trazer para ela a paz, trazer a cura da sua filha. E aí Jesus olha para ela e diz assim: olha, eu não posso deixar de servir os meus para servir você que é estranha, que não faz parte desse bando. Espera aí que eu vou ver o que sobra, porque eu não vou deixar de servir aos meus para servir a você. E aquela mulher, pensem comigo, irmãos, isso é uma atitude de alguém que vem para barrar você. É ou não é? Se você se deparar com uma situação dessa, eu venho pedir ajuda ao meu esposo, vamos usar aqui de exemplo, para simplificar. Eu venho desesperada pedir ajuda ao meu esposo olha, não vou te ajudar agora, primeiro eu vou fazer lá para o meu filho, para o Caleb, se der certo, eu faço para você. Depois, se sobrar, eu faço para você. Automaticamente, o que passa na minha cabeça? Meu esposo não quis me ajudar, meu esposo me negou ajuda na hora que eu mais precisei. Eu estou dando um exemplo muito simples, mas aquela mulher era a última escolha dela. Ela já tinha alimentado dentro dela que Jesus iria fazer. Ela acreditava que Jesus iria fazer. E quando ela vem para Jesus, Jesus fala: olha, eu não vou deixar de servir aos meus que estão comigo para servir você que é estranha. E aí ela vem, ela não deixa com que aquela palavra de Jesus entristeça ela ou faça ela desistir do objetivo, porque ela sabia que ela estava em frente de alguém que era amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquela pausa que Jesus deu, Jesus iria fazer aquele milagre, porque Jesus já conhecia o coração daquela mulher, e aquela pausa que ele deu no comportamento dela, na ação dela de se jogar até ele, não fez com que ela parasse, não fez com que ela desistisse. Muitas vezes o Senhor dá uma pausa em nossos objetivos, o Senhor dá uma pausa nos nossos projetos, e a gente olha para Jesus e fala: ah, Jesus, eu estava tão pertinho, eu não quero mais. Aí eu não vou mais na igreja, aí eu desisto de tudo, porque Jesus podia fazer acontecer, estava na minha mão e Jesus não deixou acontecer. E aí a gente não entende o que Jesus quer trazer para nós. Mas aquela mulher, por saber e por alimentar dentro dela pensamentos bons acerca de Jesus, ela permitiu a repreensão, a pausa que Jesus deu nela. E aí ela vem e responde para Jesus: olha, Jesus fala para ela: deixa primeiro eu saciar os filhos, porque não convém tomar pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. E aquela mulher, em vez de ela se emburrar, em vez de ela sair esperneando, em vez de ela sair reclamando que Jesus podia ajudar e não ajudou, em vez de ela fazer aquele tumulto que qualquer ser humano em razão faria, ela vai para Jesus e fala: Jesus, eu sei, porém os cachorrinhos também comem do que caem da mesa dos filhos. Os cachorrinhos estão ali, também são alimentados pelo que cai da mesa dos filhos. E para Jesus, aquela atitude daquela mulher foi tão linda, foi tão especial, que freou ele. Eu posso imaginar a cena, aquela mulher, em vez de gritar, de exigir, de falar, ela fala: não, Jesus, mas os cachorrinhos também comem. Sabe aquela hora que vem alguém para poder te atingir, te agredir, você desmonta a pessoa? Eu posso imaginar Jesus nesse momento assim: realmente os cachorrinhos também se alimentam. E por esta palavra, ele fala, e por esta palavra
palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Por essa palavra, porque você teve uma atitude de reconhecer que eu quero o teu bem, que o pensamento que eu tenho sobre você é de paz, é para dar o fim que você deseja, como diz a palavra de Deus. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jesus tinha no coração um pensamento de paz a respeito dela, mas aquela atitude de Jesus não fez com que ela desistisse de receber a vitória que ela foi buscar. Aleluia! Em nome de Jesus, irmãos, que possamos nos posicionar, reconhecer realmente a nossa pequenez, reconhecer o quanto nós precisamos de Jesus, e mesmo que as respostas tenham sido diferentes das que a gente esperava receber da parte de Deus, vamos continuar firmes, vamos continuar pedindo, vamos continuar clamando, vamos continuar marchando, vamos continuar correndo atrás, porque Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquela mulher podia deixar com que todos os pensamentos ruins e negativos de toda uma história viesse naquele momento e destruísse o seu sonho, mas ela permitiu que Jesus a abraçasse, ela permitiu que Jesus concedesse para ela o que Ele queria conceder naquele momento. Por mais estranho que foi, aos olhos de muitas pessoas, Jesus deu uma má resposta para aquela mulher. Jesus não precisava fazer daquele jeito, né? Quantas vezes a gente se coloca nessa posição, porque a gente recebe um não de Deus, e a gente retruca, e a gente falha, a gente briga, e a gente não quer mais se posicionar, e a gente não quer mais se levantar, se colocar como servos, porque o servo, ele ouve e ele aceita. O servo, ele não questiona. O servo, ele espera o momento certo para voltar lá e falar de novo e pedir de novo. O servo, ele se posiciona de uma forma favorável. Ele se posiciona de uma forma de que alegre o coração do seu Senhor para favorecê-lo. E aquela mulher fez isso. Ela se posicionou. Então ela sabia uma identidade. Ela conhecia a capacidade e ela conhecia a questão do merecimento. Ela sabia que ela não merecia. Ela sabia que a identidade dela não era daquele povo. Ela sabia que ela era incapaz. Mas ela sabia e havia alimentado o pensamento sobre um Deus, sobre um Senhor que estava naquele lugar e fazia milagres. Aleluia! Quantas vezes nós estamos na presença de Deus e não permitimos viver o que Deus tem para nós? Quantas vezes nós estamos na presença do Senhor e não conseguimos viver a nossa melhor versão, que é uma versão de pessoas que estão direcionadas pelo Senhor. Quando você aceita o que Deus tem para você, quando você aceita a pausa que Ele coloca em você, nos seus projetos, quando você aceita o não de Deus, que vem muitas vezes para nos livrar de algum pensamento ruim. Muitas vezes o não de Deus vem para frear algo que está no nosso coração, que Ele conhece e sabe que não vai dar certo para nós. E quantas vezes a gente se coloca como criança emburrada? Quantas vezes o Senhor está corrigindo? Quantas vezes o Senhor está tratando? Quantas vezes o Senhor está querendo limpar, está querendo tirar o que não agrada a Ele, e a gente se coloca como criança emburrada? E nós estamos recebendo chance, tendo outra oportunidade, e Jesus fala com amor e a gente não ouve, e tem hora que Ele fala na dor e a gente não quer ouvir, não quer permitir que o Espírito Santo entre e trabalhe em nós. E nós deixamos de viver a nossa melhor versão como filhos de Deus, como servos amados pelo Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, entre em nós, tenha verdadeira liberdade em nós, para que nós possamos viver o que Ele preparou para nós. Aleluia! Fique de pé, vamos adorar ao Senhor Jesus. Você que pode ficar de pé, vamos adorar ao Senhor. Aleluia!